Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio.
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te adoramos diante do Senhor, da tua palavra lida. Nesse momento, ó Deus, pedimos a tua graça, abençoa, ó Pai, a exposição do texto, pedimos a iluminação do teu Espírito, pedimos a bênção que acompanha a pregação, especialmente neste dia do Senhor. Ó Deus, dá graça ao teu povo. E também, ó Deus, cumpre o propósito dessa pregação para aqueles que ainda necessitam reconhecer Cristo como o único Salvador que tem poder de fato, o único que é Salvador e tem poder para perdoar pecados. Assim oramos, pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, algo muito importante para qualquer cidadão, de modo geral, é conhecer a história do seu país, da sua pátria. Conhecer de onde vem, para onde está indo. Todo bom cidadão e sábio tem interesse na história do seu país. E nós, como cristãos, cidadãos de uma pátria maior celestial, nós temos interesse na história da igreja, na história da redenção. Nós temos interesse nesses acontecimentos, especialmente o livro de Atos é um livro histórico, e a partir desse conhecimento da história da igreja, da doutrina bíblica também em geral, nós então podemos ter nossa fé bem estabelecida e entender o propósito de Deus na igreja primitiva e também o propósito de Deus na igreja da nossa época, no nosso período, esse período que a Bíblia chama de últimos dias, antes
da volta do Senhor. Entender essas coisas, irmãos, é importantíssimo para que possamos entender a natureza da igreja. E entender também a natureza, especialmente no Novo Testamento, no Pacto da Graça, conforme revelado na Nova Aliança, entender a natureza da igreja que reúne pessoas de todas as nações, sem distinção. Então, nós observamos, Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, os judeus, a igreja do Antigo Testamento, judaica, a salvação vem dos judeus. E, é claro, haviam promessas no Antigo Testamento sobre a inclusão dos gentios. Gentios se converteram. O Senhor enviou profetas e profecias para os gentios, mas isso não é tão claro quanto no Novo Testamento, no Antigo. E o povo judeu, de fato, não compreendeu muito bem estas coisas. E a própria natureza da revelação, da lei, de muitas coisas do Antigo Testamento, causou com que surgisse certa barreira de separação entre judeus e gentios. E quando chegamos ao Novo Testamento, observamos que, sim, o Pai, então, tendo enviado o Filho, Cristo vindo e cumprindo a obra que o Pai lhe deu para cumprir, então, cumprindo a sua obra, morrendo por nós, sendo ressurreto, estando à destra do Pai, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e Cristo então deu uma tarefa para a igreja, pregar o Evangelho a pessoas de todas as nações, a partir de Jerusalém, tanto em Jerusalém quanto em Samaria e até os confins da terra. O Senhor, para isso, também observamos em Atos, enviou-lhe a promessa, enviou-lhes, no caso a igreja, a promessa do Pai, do Espírito Santo, que está conduzindo então toda essa missão, conforme vemos no livro de Atos. E nós vemos, irmãos, no livro de Atos, a soberania do Senhor, todos esses eventos sendo governados pelo Senhor no cumprimento desse propósito. Tanto vimos a conversão de Paulo anteriormente, a pregação de Filipe ao eunuco, e nesse momento o Senhor chama Pedro para pregar aos gentios, para pregar na casa de Cornélio. Então, o avanço da igreja ele é marcado aqui no livro de Atos, Jerusalém, Samaria. Nesse momento há um destaque no capítulo 10, porque é a partir desse capítulo em que, de fato, o Evangelho ele se expande aos confins da terra, especialmente aqui marcando a entrada dos gentios na igreja, com um sinal visível, distribuído línguas, dons de línguas, como aconteceu no livro de Atos. E isso fica claro para os judeus, que os gentios receberam o mesmo dom que os judeus receberam no dia de Pentecostes, ou seja, eles fazem parte da igreja. A salvação, o Evangelho, então é enviado a toda criatura, não há distinção entre judeus, gentios ou nacionalidades, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. O Senhor disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então é da natureza da igreja, especialmente no Novo Testamento, que de fato a igreja prega o Evangelho a toda criatura, ela reúne pessoas de todas as nacionalidades. Não há essa divisão tão rígida, como já afirmei anteriormente, de judeus e gentios, no sentido em que Paulo pregava só a gentios ou Pedro só aos judeus. Não é bem assim. Nós vemos aqui no capítulo 10 que Pedro, de fato, é aquele que é instrumento para, em primeiro lugar, pregar aos gentios, e de modo marcante, destacado aqui no nosso capítulo 10, temos então o avanço da igreja para os confins da terra, a partir da conversão desses gentios. Irmãos, diante disso, iremos caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: os gentios são chamados pelo Evangelho. Os gentios são chamados pelo Evangelho. Em primeiro lugar, nós vamos observar que a bênção chega aos gentios pela pregação. Então, essa bênção do pacto, essa bênção de Abraão, ela chega aos gentios pela pregação, que é o que vemos no caso, especialmente no nosso texto, enfatiza aí o caso de Cornélio, mas também todos ali, os da sua casa, que foram convertidos.
Irmãos, Cornélio é um gentil estrangeiro. O capítulo começa descrevendo a pessoa de Cornélio, o seu ambiente. Morava em Cesareia. O texto diz: um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana. E é claro para nós, a partir do texto, que Cornélio e os da sua casa foram escolhidos por Deus para então serem resgatados no devido tempo pela pregação. Mas não é o caso até o momento. Ele é um judeu, na verdade não é um judeu, ele é um temente a Deus. Ele não é circuncidado. Ele mora em Cesareia, uma cidade importante, ele é um oficial importante do exército romano, e ele é um temente a Deus. O que seria esse temente a Deus? Não é um judeu circuncidado, como disse, ele é alguém simpatizante do Deus de Israel. Um temente a Deus seria isso. Ele então faz boas obras, ele é um sério interessado no Deus de Israel, não é circuncidado, mas tem esse interesse e desenvolve uma certa piedade, de acordo com alguns aspectos ali da lei de Israel, não participando do culto judaico dentro do templo ou coisas assim, não é um judeu da nave externa do templo, mas de fato é um homem temente a Deus. Cornélio, então, ele em algum momento conheceu o judaísmo, se tornou esse homem temente a Deus, fazia orações. O texto nos vai mostrar que ele recebeu esse êxtase, essa visão de Deus no momento de oração. Veja no verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Então ele teve uma visão, ele fazia esmolas, ele fazia orações, Cornélio. Então era um homem que buscava ter uma vida de algum modo espiritual, buscava, na medida do possível, mesmo não sendo um judeu, viver alguns aspectos da piedade judaica, ou seja, ele tinha alguma luz, algum conhecimento, mas não é convertido, não é ainda regenerado. Obviamente é um eleito de Deus para ouvir o Evangelho e ser salvo pela graça. E aí, irmãos, aqui nesse momento, nesse ponto, vem uma pergunta, né? Até onde alguém pode ir e na questão da piedade ou de boas obras e não ser um convertido, não ser um regenerado? Então nós vemos toda essa simpatia de Cornélio pelo judaísmo, pela igreja, pelo povo do pacto do Antigo Testamento, mas não é um crente, faz boas obras, ora, tem alguma relação com o povo do pacto, não está dentro do pacto ainda, mas tem uma boa relação. Então, até onde o homem pode ir e não ser nascido de novo? É o caso dele, né? Não é nascido de novo, mas é eleito, iria chegar o seu tempo. Na vontade de Deus, então, no plano de Deus, o Senhor lhe dá uma visão, ele tem uma visão, ele observa numa visão um anjo que lhe diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, Cornélio, o Senhor decidiu te abençoar, as tuas orações subiram como memorial. Ou seja, Deus então, Cornélio é um eleito, ele será incluído no pacto. Mas, irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, o que é que ele faz? Ele envia a pregação. Isso é interessante porque Pedro, ele sai de uma cidade, de Jope, ele sai de uma cidade que no Antigo Testamento um outro pregador se recusou a ir pregar para gentios, que foi Jonas. Ele preferiu ir para o outro lado e acabou parando no ventre de um peixe. Então veja que Jonas, tudo indica, ele tinha consciência. Deus está enviando a pregação para os ninivitas. Deus está enviando um meio de graça, uma possibilidade de conversão, de arrependimento. E havia uma barreira tão grande, uma inimizade tão grande entre, claro, os judeus e aquele povo mau, assírio, que Jonas se recusa a ir. E, de fato, aqui no nosso texto, o Senhor envia Pedro a partir dessa cidade, de Jope. E isso é interessante, porque é o nosso ponto aqui, o argumento.
O Senhor quer abençoar um povo, quando o Senhor quer enviar a bênção de Abraão, a salvação, o que é que ele faz? Ele envia a pregação. Então, perceba que a visão que Cornélio tem, ela é ainda preparatória, é uma ordem de Deus. Deus revela a ele, você precisa ouvir a pregação. Mande enviar, mande buscar, para que seja enviado um apóstolo, um mensageiro. Então Deus, quando Ele quer abençoar um povo, Ele envia a pregação, Ele envia a palavra e o Espírito Santo. Então Deus ouviu as orações de Cornélio, suas esmolas e orações subiram como memorial, e o Senhor enviou o apóstolo Pedro para pregar o Evangelho para este homem. Então, os gentios são chamados pelo Evangelho, não é a piedade, as esmolas, as boas obras de Cornélio que lhe prepararam ou deram acesso à igreja, foi a pregação. Ele era um eleito, o Senhor então, no devido tempo, enviou a pregação para ele e lhe revelou que ele deveria então ouvir a pregação do Evangelho. O segundo ponto aqui do nosso texto é que ele obedece, Então vemos aí do verso 1 ao verso 8 a visão e a ordem de Deus para que ele mande chamar Simão Pedro. E na sequência, então, ele envia mensageiros para chamar Simão, ele obedece. O próprio anjo deu essa orientação para ele. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. No verso 7 diz, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos, um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Na providência de Deus, na sequência, de modo concomitante, Pedro terá uma visão de um grande lençol, com animais impuros e uma voz que lhe manda matar e comer aqueles animais, e Pedro, como um bom judeu, ele replica de modo nenhum, Senhor, porque nunca, jamais comi coisa comum e imunda. Mas o ponto, irmãos, é que Cornélio obedeceu aí. No verso 7 e 8, Cornélio obedeceu a ordem do anjo de enviar, então, mensageiros para trazer Pedro e ouvir a pregação do Evangelho. Algo tão simples, irmãos, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Algo tão simples, então, que a palavra de Deus nos revela. O pacto, então, é dispensado no Novo Testamento pelos meios de graça, o principal, a pregação, mas que tem que ser atendido pelo pecador. Então, o Senhor tem um pacto onde ele é administrado desta maneira, pela pregação, pelos sacramentos, especialmente a pregação, e o Senhor está operando nas pontas desse processo, tanto enviando pregadores, quanto também iluminando pela palavra e pelo Espírito os pecadores para que entendam que precisam ouvir o Evangelho. O pecador precisa ouvir o Evangelho. Então o Senhor está trabalhando, o Espírito Santo no coração de Cornélio revelou que ele precisava ouvir a pregação e também preparando Pedro, um judeu que haviam barreiras para que um judeu estivesse entre gentios, ou haviam barreiras ainda, mas veja que Pedro ficou na casa de um Simão curtidor, que já era algo que era para um judeu ter contato com aquelas carniças e peles de animais, já era algo para ser evitado. Os enviados de Cornélio, o texto nos mostra que Pedro os hospedou. Quando eles chegam até Pedro então os hospedou. Veja isso no verso 23 do nosso texto. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte partiu com eles. Então o Senhor está trabalhando em Pedro, ele dá a visão, que já observamos aí, dos animais impuros, dizendo que não deveria considerar impuro o que Deus purificou. O que Deus purificou, Pedro, não consideres comum ou imundo. E essa visão, irmãos, Pedro teve 3 vezes, o texto diz. E esse lençol com esses animais foram recolhidos ao céu. Isso é interessante porque para nós é estranho, mas
precisamos tentar perceber como os judeus entendiam isso. Havia, de fato, uma dificuldade, uma barreira entre judeus e gentios. Toda a lei de Israel, algumas leis dietéticas e outros mandamentos, tudo, de fato, tornava Israel um povo peculiar, um povo separado. E isso causou essa separação entre judeus e gentios. E, de fato, Deus está trabalhando no coração de Pedro, certo? E, de fato, Deus está trabalhando na igreja, que tem origem judaica, para que receba os gentios como co-irmãos em Cristo. Então, toda essa visão do lençol que está aí, onde esses animais vêm, e Deus diz para Pedro não considerar comum ou impuro ou imundo, toda esta visão está preparando Pedro e, por consequência, a igreja, para que essa barreira de inimizade entre judeus e gentios caia, para que fique claro, de fato, de que sim, houve leis no Antigo Testamento. Deus deu leis dietéticas, outras leis que tornavam o judeu um povo separado, um povo santo, mas que, de fato, dentro do Novo Testamento, dentro dessa dispensação da graça no Evangelho, não há mais essa separação. Então, Deus está trabalhando neste servo e Pedro, ele sobe para orar, aí, depois da visão que Cornélio teve, e ele tem essa visão toda, estava de jejum, caiu em transe, e tudo isso, irmãos, é providencial. Tudo isso é providencial. Isso é tão forte, essa questão, que mais na frente, na história, e isso está registrado na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai repreender Pedro. Isso está lá registrado em Gálatas 2, 12 a 14, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro, de fato, comia com os gentios e depois ele se separou. Então, Paulo precisou exortar Pedro ali, Paulo precisou repreendê-lo, porque, de fato, isso não tem nada com o Evangelho, com a luz que ele já tinha debaixo do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, então o Senhor derrubou essas barreiras. O Senhor, nesta visão, ele, através desse sinal, desta visão dos animais, declarando puro estes animais que antes haviam sido tratados como impuros, isso aponta para a igreja e para Pedro que eles também não deveriam considerar os gentios impuros. Mas Deus tem um propósito no Evangelho de purificar os gentios por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo. Tanto o judeu quanto os gentios, ou pessoas de qualquer nacionalidade, qualquer classe, todos nós somos purificados pelo mesmo sangue. E somente pelo sangue de Jesus Cristo. E isso é aplicado a nós pela pregação do Evangelho. É dessa maneira que o Senhor decidiu a obra do Evangelho ser aplicada em nós pela pregação e pelo Espírito, que opera com a palavra. Veja, a gente fica nessa altura, né, quando observamos essa dificuldade de Pedro, né, que havia uma dificuldade grande para os judeus, mas o que será que passava na cabeça deles, né, quando o Senhor disse que eles deveriam pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra? Será que eles achavam assim, nós vamos pregar só nas sinagogas, que haviam judeus espalhados de fato por toda a terra? Né? Então é muito difícil, irmãos, essa situação para a igreja primitiva. Essa questão é tão séria que ela só vai ser resolvida, finalmente, assim, de modo completo, no capítulo 15, quando haverá ali, então, aquele concílio de Jerusalém, e sobre essa questão toda da relação com os gentios. E vai ficar claro, então, que o Senhor recebe gentios na igreja, e vai ficar claro que os gentios não precisam ser circuncidados ou virar judeus para, então, fazer parte da igreja. E os judeus não se contaminam, ou Pedro não se contamina, quando, então, se junta na igreja com gentios. Todos são limpos por meio de Cristo. Todos nós somos limpos por meio de Cristo.
O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 14:14, ele diz: estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a considera. Então, é mais ou menos o que está sendo dito para Pedro aqui. Deus está dizendo a Pedro na visão: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então é evidente que haviam coisas, leis, normas que Deus deu sobre o puro e o impuro, o santo e o profano, que eram coisas sombras, tipos, coisas que já foram cumpridas. Jesus Cristo diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Então, todos nós podemos sentar na mesa, participar dos mesmos alimentos. Todos nós, pessoas de todas as nações, somos reunidos à igreja. Então, esse capítulo ele é muito marcante aqui no livro de Atos. Os gentios recebem o Espírito Santo e todos, de fato, que ouvem o Evangelho se arrependem sem distinção. Deus é o Senhor de todos, judeus, gentios, pessoas de todas as nacionalidades. Então Pedro tem a visão, ele está perplexo ainda aí no verso 17, de fato, no verso 19 os homens chegam, verso 18 e 19, ele estava ali, aqueles homens chegam, e o Espírito Santo diz que ele deveria ir com aqueles homens, né? E então tem todo o processo aí que vemos até o final do capítulo. Mas, em terceiro lugar, irmãos, a partir do verso 23 em diante, Pedro vai com estes homens e nós veremos então a conversão pela pregação. Então, um gentil adorador do Deus de Israel enviou ali encarregados a buscar o pregador, preparou toda aquela congregação para ouvir a pregação do Evangelho. Pedro vai com testemunhas, o texto diz que testemunhas vão com Pedro ali para participar daquela visita, e há todo aquele auditório ali. E vem, mais uma vez, a pergunta, mas como pode, Pedro está ali com gentios? Irmãos, o nosso texto mostra, Deus revelou a Pedro que ele deveria ir e não considerar aqueles homens impuros. Do verso 30 ao verso 33, Cornélio, ele repete a sua visão. E no verso 34 a 43, nós temos o sermão de Pedro. E é muito interessante porque é uma pregação simples. Pedro fala do Evangelho, aquilo que ele viu como testemunha autorizada do Senhor. E Pedro revela, de fato, o entendimento de que Deus não faz acepção de pessoas, de fato, Deus e o pacto da graça, a aliança da graça, é algo muito maior do que um pacto apenas com descendentes naturais de Abraão. Abraão, ele não é pai espiritual apenas dos judeus, mas pessoas de todas as nações são abençoadas por meio de Abraão. Então, vemos isso aí na pregação de Pedro, especialmente a partir do verso 34. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Só há um Deus, um Senhor, um Salvador. Deus aceita pessoas de todas as nações, pecadores de todas as nações, que se arrependem e creem em Cristo, por meio da pregação. Ele é o Senhor de judeus, é Senhor de gentios e de pessoas de todos os povos. E como resultado, irmãos, da pregação de Pedro, do verso 44 em diante, até aí o final, verso 48, enquanto Pedro estava pregando, então Deus abençoou a pregação e acompanhou a pregação com a bênção do seu Espírito. Os gentios receberam o Espírito do mesmo modo que os judeus. Ali houve conversão e um sinal também, o Espírito Santo sobre eles, marcando a sua entrada na igreja, um sinal visível de que Deus aceitou os gentios, de que eles fazem parte da igreja, assim como os judeus. Irmãos, diante disso eu quero ainda trazer aplicações a partir desse texto.
Meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Entre esses pecadores, e eu quero enfatizar isso a partir da vida de Cornélio, entre esses pecadores não estão apenas os de vida escandalosa. E é importante prestarmos muita atenção nisso, porque muitas vezes no evangelismo moderno há toda uma ênfase, sim, todos são pecadores e muitas vezes pessoas de vida escandalosa e algo desse tipo. Mas é interessante esse relato da conversão desse gentil chamado Cornélio, de que ele era um temente a Deus. Ele era uma pessoa interessada na religião revelada por Deus no Antigo Testamento. E ele tinha uma vida piedosa, certo? Assim, no que é possível a um não convertido. Ele dava esmolas, ele fazia orações. E isso nos mostra que todos precisam do Evangelho. Grandes pecadores aos nossos olhos, pessoas aparentemente morais aos nossos olhos. E, irmãos, não é só o caso de Cornélio. A Bíblia tem vários exemplos disso. Por exemplo, Lídia era também uma mulher que tinha uma vida piedosa, era vendedora de tecidos em Filipos. Mais na frente haverão uns gregos em Atenas, em Atos 17:4. Tício Justo em Corinto, em Atos 18:7. O fato, irmãos, é que todos precisam de Cristo. Grandes pecadores aos nossos olhos, que vivem em pecados escandalosos, ou pessoas que aparentemente vivem uma vida moral. Então, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Essa moralidade, de fato, não foi ela que salvou Cornélio, ele precisou ouvir a pregação do Evangelho, e Deus sim tinha um plano salvífico na vida desse homem, e para isso enviou a pregação. Então, veja a importância dos meios de graça, especialmente da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em segundo lugar, nas aplicações aqui, no reino de Deus não existe favoritismo racial ou por questões vocacionais. Então não há favoritismo de raças, de povos, também posição social. Nós vemos aí Cornélio, era um homem de autoridade, um oficial. Todos os crentes de todas as raças são aceitos por meio de Cristo. Independente da etnia, independente da posição social, nesse sentido, todos são iguais, né, perante Deus, a salvação é uma só. Até mesmo os apóstolos, e no texto aí, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele praticamente adora a Pedro, e Pedro manda ele se levantar e diz: eu sou homem, né? Deve-se adorar apenas a Deus. Então, a salvação, irmãos, não existe favoritismo. Não existe, então, de fato, algo desse tipo. Uma classe especial de pessoas ou de crentes. Até mesmo as autoridades, até mesmo os apóstolos, oficiais da igreja, nós devemos honrá-los na medida de que a lei nos manda honrar as autoridades, mas dentro de um certo limite sabemos que todos igualmente somos salvos pela graça de Deus. Também não devemos, irmãos, construir barreiras entre raças que o Senhor já derrubou. Na pregação, no Evangelho, no Pacto da Graça, o Evangelho é enviado a pecadores de todas as nações. Então, nós não devemos criar nenhum tipo de barreiras de classes, de raças, entre vocações ou qualquer coisa desse tipo. Então, no reino de Deus não há favoritismo, o ponto 2. Em terceiro lugar, Deus aceita e purifica pecadores pela fé em Cristo somente. Não há nenhum tipo de uma preparação meritória. Não é esse o caso de Cornélio. Ele era uma pessoa de boas obras, conhecido por isso, mas perceba que ele tinha alguma luz pelo contato com o judaísmo, com a religião judaica, mas ele não é convertido. E, de fato, vemos claramente que foi pela graça de Deus que ele foi salvo. Por meio da fé, pecadores recebem o Espírito Santo, por meio da pregação e pela intervenção de Deus, o Espírito Santo. Não foi por obediência à lei ou por moralidade
que Cornélio foi salvo, nasceu de novo e tudo isso. Então, é pela fé, é pela graça, e o instrumento principal, sabemos, é a pregação da palavra. Outra coisa interessante que quero enfatizar aqui no nosso texto, irmãos, é que o Espírito veio sobre os gentios do mesmo modo que sobre judeus e samaritanos. O sinal de línguas que é descrito aí no verso 46. Ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, o mesmo sinal, línguas, idiomas que eles não conheciam, e tudo isso também inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio com o sinal de línguas, e isso foi uma surpresa para Pedro e para os que acompanhavam Pedro. Então, não há nenhum tipo de doutrina, de qualquer tipo de ideia baseado no livro de Atos ou nas Escrituras, de um batismo com o Espírito Santo depois da conversão, ou que se deva buscar com expectativa esse dom de línguas após a conversão. O que há aqui é apenas um evento histórico da igreja, o Senhor deixando claro para Pedro e para a igreja judaica que os gentios foram recebidos na igreja. Então, e veja que o recebimento do dom de línguas é associado à conversão e não uma segunda etapa. É claro que os apóstolos já eram crentes lá no livro, aqui no livro de Atos, lá no começo, quando eles recebem também esse sinal, mas de fato ali é uma evidência do recebimento da promessa do Pai, Deus então marcando essa era da igreja. Então esse mesmo evento, esse sinal, ele acontece em Jerusalém, em Samaria e agora entre os gentios, marcando a ida do evangelho aos confins da terra. Então o dom do Espírito, ele é dado na salvação, ele acompanha a pregação, o dom do Espírito Santo. Então não há um falar em línguas que é uma expectativa que deve ser buscada depois da conversão. O que há aqui é bem marcado o avanço da igreja, primeiro aos judeus em Samaria e depois entre os gentios. Irmãos, então por isso é importante conhecermos a história da igreja. O Senhor nos dá o livro de Atos para que tenhamos bem claro estas coisas. Não há barreiras, não devemos ter barreira alguma na igreja, devemos pregar o evangelho a toda criatura. Cristo está conosco, a obra principal da igreja é a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo acompanha a pregação da palavra, convertendo pecadores, salvando pecadores, e na conversão, sim, há o recebimento do Espírito Santo. Esses sinais são específicos aqui desse período da igreja primitiva, da igreja apostólica, e sabemos então que o dever da igreja agora é avançar pregando o evangelho a toda criatura. Então, os gentios, eles são aceitos no pacto por meio da pregação. É necessário então a pregação, é o meio de graça, devemos orar pela pregação do evangelho, que Deus levante pregadores em todas as nações e que Deus também, Deus o Espírito Santo com a palavra, atraia pecadores para ouvir a palavra de Deus, que foi o caso de Cornélio, que os pecadores possam ser convencidos da importância de que eles precisam ouvir o evangelho, eles precisam ouvir a pregação para que possam receber a graça de Deus em Cristo. Irmãos, que o Senhor então nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos nesse momento fazer oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento em que podemos, reunidos em Teu nome, dedicar esse tempo ao Teu reino, a ouvir a Tua palavra. Ó Deus, abençoa, Pai, a Tua palavra entre nós. Que o Teu Espírito, ó Deus, opere com a palavra. Ó Deus, que o Senhor nos santifique como igreja, que nos dê consciência da nossa missão e que, de fato, não haja barreiras para pregarmos o Teu Evangelho a toda criatura, pessoas
de toda raça, tribo, língua e nação. Também, ó Deus, nos dá consciência, ó Deus, de que o Senhor tem nos dado já do Teu Espírito, que o Senhor continue, claro, nos enchendo do Teu Espírito e que possamos, ó Deus, ter consciência de que se é um fato consumado, o Senhor já enviou o Teu Espírito para a Tua igreja e Ele está conosco, assim como Cristo Jesus está conosco até a consumação dos séculos e eternamente também. Ó Deus, assim pedimos, abençoa a Tua igreja, ó Pai, a pregação, que o Senhor use a Tua igreja, atraia pecadores, a pregação do Teu Evangelho, e que por meio da simples pregação do Teu Evangelho, que o Senhor converta pecadores e una a Tua igreja, como vimos aqui também na vida de Cornélio. Assim pedimos Tua bênção, nos dá uma semana de paz abençoada, nos leva com a Tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.